Bem-vindos a Minutos de Techuvá. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que as pessoas têm nos questionado com relação ao batismo. A primeira vez que nós encontramos um texto relacionado com isso se encontra em Mateus 28, no versículo 19, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que ordenei. Ao lermos esse texto, nós vamos perceber que existe um probleminha pontual que a Igreja Católica Apostólica Romana e, por sua vez, as igrejas protestantes e evangélicas deram continuidade sem se darem conta que em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, não é nome. Deus não é nome. Deus é um título. Filho não é nome. O Espírito Santo não é nome. Quando nós vamos pesquisar isto na teologia, nós vamos descobrir que esse texto, ele não existe nos originais gregos. Foi acrescentado posteriormente pelos tradutores católicos. Mas não fica aí. Vamos dar continuidade. O outro texto muito utilizado se encontra em Efésios, no capítulo 4, no versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Os religiosos usam esse texto para aprisionar a membresia em suas organizações religiosas, dizendo: você não pode sair daqui porque você foi batizado aqui, você é membro dessa congregação e você não pode ir para outro lugar, porque Paulo diz que há um só batismo. E isso é utilizado por todas as pessoas. Mas nós vamos ver, no decorrer desses minutos de Techuvá, que isso não é uma verdade. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que são levadas a entender isto, elas foram batizadas em nome da Trindade pagã. Essa Trindade pagã, criada por Constantino, o imperador romano que criou a Igreja Católica Apostólica Romana, isto contraria todos os ensinos bíblicos deixados pelos apóstolos, em primeiro lugar. Em segundo, nós vamos perceber qual é a verdadeira fé, porque em Efésios diz: uma só fé. No Apocalipse, capítulo 14, no versículo 12, Apocalipse 14, versículo 12, diz assim: isto exige perseverança da parte dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e se apegam à fé de Jesus. A verdadeira organização religiosa, ela tem que observar os mandamentos de Deus e ela tem que ter a fé em Jesus. Se você frequentou, foi batizado numa organização religiosa que não guardava os mandamentos de Deus, esta organização ela não estava autorizada a celebrar o batismo. Esse batismo não foi válido, e se foi feito na Trindade, muito pior ainda. Porque em Apocalipse é muito claro, vou ler novamente: isso exige perseverança da parte dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se a organização religiosa que você veio transgredia o Shabat, comia alimentos impuros, dizia que se ia morar no céu, todas essas crendices que eles trouxeram do catolicismo, então não foi válido aquele batismo que a pessoa fez. Mas talvez você diga: não, mas eu creio naquilo. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isto. Será que eu tenho que ser batizado em nome de uma Trindade ou há uma orientação bíblica para isso? Nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ver que no dia de Pentecostes houve um batismo de cerca de 3.000 pessoas
de todas as nações que ali estavam. E vamos ver como é que foi feito esse batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro lhes disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. No início da congregação apostólica, quando houve esse primeiro batismo, nós vemos que a ordem foi para ser batizado em nome de Jesus, para que houvesse perdão dos pecados e eles pudessem receber a dádiva do Espírito. Continuando a nossa leitura, os samaritanos também foram batizados. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler lá. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E esses desceram e oraram para que o samaritano recebesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles, mas eles só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os samaritanos haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Continuando, Atos capítulo 10, versículo 48. E então ele mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Novamente agora nós vemos aqui que os gentios que estavam relacionados no capítulo 10, eles foram batizados em nome de Jesus. Não existe nenhum registro em nenhuma parte da Bessorá, das Boas Novas ou do Novo Testamento, aonde fale que alguém tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Isto é lenda, não é? Outra coisa, prezados, nós não podemos esquecer que o batismo é fundamental para a nossa salvação. Não podemos brincar com isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. A salvação não vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a salvação vem através do batismo em nome de Jesus. E as pessoas foram enganadas, passadas para trás, ao usar aquele texto de Paulo. Paulo usou aquele texto, uma só fé, um só batismo, que está ligado com o texto de Apocalipse, que é exatamente a perseverança, quem guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Esse batismo que é feito numa congregação que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus e é batizado em nome de Jesus, esse batismo é válido. Quando eu digo o nome de Jesus, eu estou usando o nome grego, nome ocidental, mas nós sabemos que o batismo deve ser feito em nome de Yeshua, o Messias, o Yeshua HaMashiach, que é o nome verdadeiro de Jesus. Jesus é um nome que foi dado no Ocidente, ok? Muito bem. Continuando. A verdadeira congregação é aquela que ensina você a observar os mandamentos de Deus, a se alimentar com alimentos puros, aquele que ensina você a se preparar para o mundo vindouro. Esta é a verdadeira congregação. E esta é a verdadeira congregação que tem a fé e a esperança, que guarda os mandamentos do Senhor. Então, meu querido, minha querida, você que está assistindo Minutos de Techuvá, o rebatismo existia também. Nós lemos em Atos, no capítulo 19, preste bem atenção. Você que já foi batizado no nome da Trindade, que está com medo de nascer de novo, porque você não nasceu, você foi enganado,
Mas em Atos, no capítulo 19, no versículo 1 a 5, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo passou pelas regiões do interior e desceu a Éfeso. Ele encontrou ali alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando se tornaram crentes? Eles responderam: nós nunca ouvimos falar que há um Espírito Santo. E ele perguntou: então em que vocês foram batizados? Eles responderam: do batismo de João, aquele batismo que Yeshua passou, ok? Paulo disse: o batismo de João era o batismo em símbolo de arrependimento. Ele dizia às pessoas que crescem naquele que iria vir depois dele, isto é, Yeshua. Depois de ouvirem isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, naquele grupo havia 12 pessoas. Eles já haviam sido batizados no batismo de João Batista. Todavia, agora Paulo ordenou que eles fossem rebatizados, agora em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, você que ainda não desceu as águas, você que foi batizado em nome da Trindade, venha estudar com a gente, venha se preparar para este momento importantíssimo da sua vida, para este novo nascimento, porque você é precioso para o Senhor Yeshua. Shalom, shalom.